Estamos dando início à nossa live. É um tremendo prazer estar com vocês aqui, nesta noite. Passarmos um tempinho juntos, por mais que seja à distância, neste isolamento social que estamos enfrentando. Seria muito bom se pudéssemos estar juntos ao vivo, um com o outro, né? Seria muito mais gostoso. Tá? Bom, eu sou o Ademar, sou pastor na comunidade cristã Bethesda. Nós estamos juntos às quintas-feiras, ministrando as lives sobre relacionamento transformados. É com grande alegria que essa noite posso compartilhar com vocês algumas coisas. E desde já quero agradecer e pedir se você pode se inscrever nas nossas páginas. Entre lá, Facebook, Instagram, curta, também no YouTube. Faça sua inscrição, se inscreva no nosso canal. E se você quer ser lembrado de todas as vezes que tiver uma notificação, acione um sininho. Todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você vai estar recebendo as notificações do nosso canal. No nosso canal do YouTube também, você pode estar assistindo as pregações, vídeos também. Temos alguns vídeos que já foram ministrados, de relacionamentos transformados, 1, 2, e isso vai te ajudar a entender um pouco do que nós vamos estar falando aqui nesta noite. Nós estamos nessa série de mensagens que estão sendo ministradas pelos pastores da comunidade cristã Bethesda, onde essas ministrações têm sido colocado como tema relacionamentos transformados. Esse tema foi extraído do livro chamado A Luta, onde ele fala: ser discípulo não é viver num mar de rosas, é assumir uma vida marcada por lutas, uma vida simples, profunda e aberta. O autor desse livro chama-se John White. E eu queria trazer para vocês um pouco uma retrospectiva das ministrações, para que nós possamos estar dando início à nossa terceira ministração. E nessa retrospectiva nós podemos ver que o autor desse livro nos fala de que quando nós temos uma experiência com Jesus, Jesus é apresentado em nossas vidas, nós passamos a fazer parte de duas famílias, a família terrena e a família celestial. Ou seja, a nossa família terrena constitui pai, mãe, filhos, irmãos. E a nossa família celestial são os nossos irmãos na fé, os nossos irmãos da comunidade, nossos irmãos espalhados pelo mundo todo, tá? Que confessam Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas. Tá? E nós temos usado como base o versículo da Palavra de Deus que se encontra em Mateus, no capítulo 10, versículo 34 ao 36, que nos diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Nós começamos a nossa live no início e uma pergunta que foi feita é: qual é a visão bíblica da família? Será que Deus, que prezou tanto a família no Antigo Testamento, quando chega no Novo Testamento, a família perde valor, perde a sua importância? Será que a relevância da família no Novo Testamento foi mudada? Será que a vinda de Cristo mudou toda a estrutura da família? Porque a palavra de Deus nos fala que Cristo veio para trazer, vamos dizer, uma discórdia entre a família, né? E a partir daí a gente está traçando um estudo de que não, a família é um plano, um projeto de Deus que nós vamos ver mais adiante. Então, Jesus, ele veio
para resgatar os valores da família. Tá? E nós, como cristãos, será que devemos tomar frente nessa questão de reconstituir lares desfeitos? É claro que sim. É o plano de Deus, é o projeto de Deus, e a partir do momento que nós temos essa revelação de Deus no nosso coração, nós devemos sim lutar pelas famílias. Tá? Na segunda ministração, o Jairo trouxe e nos falou sobre as tensões que são causadas na família a partir do momento que Cristo é revelado a nós e nós começamos a ter uma vida de integridade com o Senhor. Isso causa tensões dentro de uma família. Tá? Mas ele nos fala também que a sua tarefa, portanto, consiste em ser o centro da verdade, do amor e da luz em seu lar. Isso não exige que você perca a sua naturalidade. Cristo acendeu uma luz no seu coração. Seja você mesmo no trato com a sua família, mas deixe que você pertença a Deus. Quão profundo é ouvir essa palavra. Pertença a Deus. Deixe Deus ser o Deus na sua vida, na sua família. E hoje nós vamos estar conversando um pouco na questão família, um script para seguir, uma coreografia para dançar. Tá? E a família, por mais que se queira modificá-la, só permanece forte e unida quando seus integrantes se relacionam como Deus planejou. Ou seja, existe um script. A palavra de Deus, ela é o script, ela é a base que temos que seguir. Tá? Deus fornece para nós todas as instruções de como ter uma família com bases fortes e sólidas. Nós vamos estar vendo mais adiante também todo esse processo, como que é o funcionamento de tudo isso. A família não deve funcionar como uma democracia ou como uma ditadura. Não, onde todos opinam, onde todos falam o que querem, onde todos fazem o que querem, de forma alguma, muito menos como uma ditadura, onde apenas aqui quem manda sou eu, de forma alguma. Isso não é o plano, muito menos o projeto de Deus para a família. Tá? Então, nós vamos estar conversando sobre tudo isso nessa caminhada, nessa jornada, onde nós vamos estar aprendendo o script, a palavra de Deus, nos transformando e nos alinhando com a vontade de Deus. E Deus sendo um agente transformador na nossa vida, na vida do marido, da esposa, dos nossos filhos, tá? Nós nos alinhando com o propósito e com o plano de Deus. Não nós trabalhamos de uma forma de democracia ou numa ditadura, onde nós queremos trazer Deus, alinhar Deus com a minha vontade, com os meus desejos, com aquilo que eu quero, de forma alguma. Esse não é o projeto de Deus. O plano e o projeto de Deus é que nós nos alinhemos com a perfeita, agradável vontade do Pai. Porque foi Deus quem criou a família. A família existe porque Deus planejou que os seres humanos vivessem em família. Olha quão importante é a gente dar valor à família, uma instituição hoje que muitos têm desmerecido, têm desvalorizado. Não é esse o projeto de Deus. Deus projetou os seres humanos para viver em família. Tá? E independente do que pessoas digam sobre o futuro, em contrário do que nós vamos falar, no momento em que o homem deixar de viver em família, ele deixará propriamente de ser homem. Não digo que ele vai deixar de ser macho, no sentido macho, não. Ele passa deixará de ser propriamente homem para se tornar menos humano e mais desumanizado. Ou seja, ele vai se afastar do plano original de Deus, da família. Então, ele vai ser desumanizado, ele vai ficar se desumanizando do relacionamento família. Tá? Então, nós não podemos entrar nessa linha de que, eles dizem isso, eles dizem de forma alguma. Nós precisamos seguir um script que foi passado, traçado por Deus. Nós não podemos nos desviar dele. Faço essa declaração baseado na palavra de Deus, a Bíblia, do que mais na ciência.
Tá? Por quê? Né? Por que eu falo isso? Porque ela só pode descrever, a ciência só pode descrever a aparência de uma família comum em determinado ambiente cultural, ou seja, ela pode falar, determinar algumas coisas no ambiente de uma família, tá? Mas a normalidade está além do alcance dela, da ciência. A família implica um propósito e um planejamento, elementos dos quais a ciência ainda não conseguiu e não sabe. Tá? Pois a palavra de Deus, essa sim é um parâmetro para nós cristãos, tá? De como viver em harmonia familiar. Porque Deus ele é uma família, ele vive em família até mesmo antes de ter criado o homem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, é uma família. Eles têm um relacionamento de intimidade profundo, onde Deus ele nos mostra o plano e projeto de que Ele quer que a família seja, tenha esse relacionamento de profundidade. Tá? Qualquer que seja o modo que entendamos ou deixamos de entender a Trindade, podemos ter certeza de uma coisa. Tá? As pessoas dizem que o homem criou Deus como pai. Não, de forma alguma. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Deus, ele criou o homem e o criador não é somente um pai, tá? Ele é uma entidade, três em um, tá? A Trindade. O que não podemos entender a sua totalidade, muito menos inventar. Isso não foi o homem que inventou, é a palavra de Deus, a Bíblia que nos mostra tudo isso. Tá? Contudo, Deus nos é revelado como Pai. O homem, criado à sua imagem, também é formado com uma capacidade inata de manter relacionamentos pessoais. Ou seja, Deus, ele é o nosso Pai. Quando nós nos pegamos a pensar na criação, Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou o homem e soprou alma, um ser vivente. O homem se tornou um ser vivente. Tá? E Deus não criou o homem com um propósito de criar um robô. Deus criou o homem para que ele fosse livre. Se Deus quisesse que o homem obedecesse todas as regras que Deus impõe, ele teria criado um robozinho. Ele ficava com um joystick ali, como esses jogos de videogame, e ficava controlando o homem. Não, mas Deus criou o homem para que ele pudesse ter um relacionamento com Deus e Deus com o homem. Esse é o processo da criação. Tá? Então, a unidade familiar surge daquilo que Deus é no íntimo do seu ser. Ou seja, se relacione com Deus. Ele quer se relacionar intimamente com você. Tá? Esse é o Deus que nos criou. Ele tem prazer em se relacionar com o homem, em se relacionar com a sua criação. O Deus que criou o homem deixa explícitos os fundamentos do relacionamento familiar. Ou seja, se nós lermos o script, a palavra de Deus, o manual da vida, nós vamos ver tudo está escrito na palavra de Deus. Cada papel, cada desejo de Deus para que o homem, para com a mulher, está aqui. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, quando nós vamos falar dos papéis entre o marido e a sua esposa. Ser um servo de Deus, atuando na família, envolve desempenhar um papel especial de marido, de esposa, de pai, de mãe, de filhos ou de qualquer outro. Não existe outro meio mais poderoso de dar o testemunho à sua família ou de ser um agente divino de transformações e cura dentro dela. A partir do momento que Jesus é revelado a você, a mim, nós se tornamos um agente transformador dentro da nossa casa. Sim,
Onde há conflito, nós podemos levar paz. Onde há um conflito entre pai, filho, a esposa pode ser um agente. Onde há um conflito entre marido e esposa, o filho pode intervir e ser um agente. Onde há um conflito entre membros da família, nós podemos ser esse agente que transforma aquele ambiente que está sendo ali tendo problemas, nós podemos transformar esse ambiente. Nós precisamos trabalhar, porque nós somos aquilo que eu falei para você no início. Qual é a resposta? Nós podemos reconstruir como cristãos, ajudar famílias que estão passando dificuldade? Lógico que sim, é o desejo de Deus, é o plano de Deus, família. E nós devemos nos empenhar, nos esforçar e ser esse agente de transformação. Qual é o melhor lugar para você dar um testemunho de transformação? É dentro da tua casa, é na sua família, onde a sua esposa conhece o coração do marido e onde o marido conhece a sua esposa, onde os filhos conhecem os seus pais, onde os pais conhecem os filhos. É ali onde nós temos esse relacionamento que nós podemos fazer toda essa diferença, dar o bom testemunho. E onde nós conseguimos achar todos esses elementos para que nós possamos ser transformados, possamos dar esse bom testemunho? É na palavra de Deus, é nos dedicando à leitura da palavra de Deus, conhecendo o Deus Criador, conhecendo esse Deus que quer se relacionar conosco a cada momento, a cada instante. Tá? Então, busque em Deus, seja um agente transformador na sua casa. Nós estamos cientes desse script da palavra de Deus, a Bíblia, das funções de cada membro da família, né? Nós podemos desempenhar esse papel de acordo com o padrão de Deus, né? Agora, o que nós vemos hoje, o que eu chamo a atenção muitos dos argumentos de que as pessoas arrumam para que não cumpram o seu papel dentro do relacionamento, do plano de Deus. Por exemplo, se a minha esposa não fizer isso, eu não faço aquilo. Ou seja, vou dar um exemplo básico para vocês assim, ó. Sim, eu sei que a Bíblia diz que eu devo amar a minha esposa, mas também diz que a minha esposa deve me obedecer. Ela não faz isso e eu só vou fazer o meu papel quando ela fizer o dela. Olha quantos argumentos nós arrumamos para que nós não desempenhamos o nosso papel dentro da nossa casa. Nós precisamos parar de arrumar esses argumentos e colocar em prática aquilo que nós vamos estar lendo aqui. É fácil? Não é fácil. Ser transformado não é fácil, mas é uma coisa tão maravilhosa que Deus faz no nosso interior, que nós vamos tendo cada vez mais prazer em ser transformado à semelhança à imagem de Cristo. Tá? Então, em essência, alegamos tudo isso. E nós queremos adequar os papéis que foram feitos para o marido, para a esposa, um para o outro. Não. Vamos aprender na palavra de Deus qual é o papel para cada um do membro da família, dos filhos. Tá? Se ficarmos argumentando, será impossível criar bases para um relacionamento de família. Se cada membro da família tiver de, primeiramente, assegurar-se do desempenho satisfatório de todos os demais, ou pelo menos de alguns, o lar se transformará num tribunal de disputa sem fim. Ou seja, nós vamos entrar numa linha de julgamento, nós vamos se tornar juízes, nós vamos julgar as atitudes uns dos outros. E não é esse o plano, não é esse o projeto. Nós precisamos caminhar, nos alinharmos com a vontade de Deus, para que isso não aconteça em nosso lar. Se nós continuarmos nessa luta, nessa briga de julgamento, a estabilidade no relacionamento, na família, se torna impossível. É o compromisso sólido e incondicional entre os familiares que viabiliza, abre aspas, não podemos dar garantia, fecha aspas, o desenvolvimento de relações interpessoais ricas. Ou seja, nós precisamos criar bases para o nosso relacionamento, para a família. Tá?
Esta, portanto, deve ser a pedra fundamental do seu relacionamento familiar. É necessário haver um compromisso sólido e inabalável com Deus para se desempenhar qualquer papel dentro dessa essa estrutura familiar, numa atitude de amor a Ele, numa atitude de amor a Deus, de amor a Cristo. Por isso nós precisamos desempenhar esse papel. Isso é fundamental para o nosso relacionamento. Tá? Nós precisamos lutar para que isso ocorra. Tá? Isso pode gerar tensões dentro da nossa família. Gostaria de pedir para você, ouça as outras duas ministrações, a primeira e a segunda. O Jairo falou sobre as tensões, ele deu exemplos da vida dele. Tá? Ouçam a ministração do Jairo, é muito importante para você entender as tensões, tá? Dentro de um relacionamento. Mas mesmo que isso aconteça, você ainda estará submetido ao script divino para exercer a função de pai, filho, marido, esposa, mãe. Olha como é importante nós termos um fundamento. Por mais que tudo isso possa acontecer, a gente ainda pode exercer esta função. Tá? Cada papel é executado em relação aos demais. Ou seja, cada membro da família tem o seu papel. O marido tem o seu papel, a esposa tem o seu papel, os filhos têm o seu papel dentro da família. Imagine assim, ó, eu vou contar uma pequena historinha aqui, bem rápida, de algum tempo, nós, três casais, nós nos empenhamos a fazer aula de dança. E nessas aulas, as primeiras aulas pareciam um monte de robozinho dançando. Mas a partir da terceira aula, da quarta aula, a ferrugem foi saindo das juntas, nós jogamos lubrificante nas juntas e foi melhorando. Nós começamos a acertar os nossos passos. Tanto eu como a minha esposa e os nossos amigos, aquilo começou a ser tão agradável, gostoso a nós. Esse é o processo. Aprendermos o Espírito de Deus. Sermos esse agente que se ajuda mutuamente, marido, esposa, pai, mãe, filhos. Tá? Aí eu falo para você, os passos principais do marido são de amor e sacrifício, enquanto o da esposa são de submissão e respeito. Olha como importante é o seu papel, marido. Efésios, na palavra de Deus, no capítulo 5, no versículo 20 ao 33, abre lá depois e lê. Eu vou pegar 3 pontos aqui que é importantíssimo. A palavra de Deus nos fala, em Efésios 5, do 20 ao 33, ele começa dizendo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se cada um exercer esse temor no seu coração, a sua família vai estar estruturada. Pois a palavra de Deus fala assim, esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Maridos, amai a vossa esposa como a si mesmo. É interessante quando eu falo isso num trabalho que a gente tem com casais, e quando a gente entra numa matéria que fala sobre submissão, quando nós falamos para as esposas que ela tem que ser submissa ao seu marido, elas regalam os olhos e elas falam, o quê? Eu ser submissa ao meu marido? Mas nem aqui e nem lá, eu não sei se ela ia falar agora, porque diante dessa dificuldade que nós estamos vivendo sobre o coronavírus, acho que ela não queria ir para esse lugar, tá? Mas olha só como as pessoas têm olhado e visto, aprendido erroneamente as questões do que a palavra de Deus nos fala. Tá? Quando nós falamos sobre submissão, nós voltamos lá no princípio da criação, onde Deus criou o homem
E viu que o homem não estava só, criou a mulher da costela do homem e fez a mulher para andar do lado do homem. Não fez a mulher para andar nem na frente, nem atrás. É do lado. Deus criou uma ajudadora, porque ele olhou e viu que o homem estava só. E o homem tinha afazeres no princípio, na criação. E Deus criou a mulher para ser uma ajudadora, uma auxiliadora. Amados, Deus não criou a mulher para ser um capacho na sua mão. Para que você fale para ela que quem manda sou eu. Aqui você faz tudo com o que eu quero. De forma alguma, isso não é uma submissão, isso é um autoritarismo. Mulher, se atente a isso. Submissão é diferente do que tem sido construído hoje. Nós precisamos aprender o qual a importância é a questão da submissão. Muitas mulheres falam que não são submissas ao seu marido porque elas viram o seu pai maltratando a sua mãe, sendo um autoritário na vida da família, onde tratava a sua mãe mal. E as mulheres criou-se no seu interior barreiras. Ela construiu na sua mente que ela nunca seria submissa ao seu marido. De forma alguma. Deixa Deus desconstruir isso na sua cabeça, na sua mente. E deixa Ele construir o que é certo, o que é correto. Marido, ama vossas esposas. Quão maravilhoso é uma família, um projeto de Deus, seguindo os padrões de que Deus nos coloca através da sua palavra. Tá? Então, peça para Deus te ajudar a desconstruir tudo aquilo que foi construído e deixa Deus construir o que é correto, o que é certo no seu relacionamento, na sua família. Tá? Portanto, deixe-me ser mais direto aqui com vocês. Deus não responsabiliza o marido pela submissão da esposa, nem esta pelo amor daquele. Cada um deve executar o passo que lhe foi determinado. Olha quão importante é a gente exercer cada um, vamos dizer assim, cada um no seu quadrado. E quão importante é, meu irmão, você desempenhar o seu papel. Não queira mudar o seu cônjuge, não queira mudar o seu marido, não queira mudar a sua esposa. Deixe Deus ser esse agente transformador na vida do seu marido, na vida da esposa, na vida dos teus filhos. Só Deus pode transformar. Não queira você forçar algo que não vai dar certo. Você vai ser frustrado diante disso. Deixa Deus ser esse agente transformador dentro da tua casa. Deixa Deus transformar a sua família. Portanto, deixe com Deus a responsabilidade de lidar com o fracasso do seu parceiro. Concentre-se em seus próprios passos. Meu irmão, numa dança, como eu falei, a gente estava aprendendo a dançar no início. Quantos pisões eu tomei no meu pé? Quantos pisão eu dei no calo da minha esposa? Mas nem por isso nós paramos. Nós continuamos, e cada um foi se esforçando a aperfeiçoar os seus passos. Não, deixa Deus trabalhar com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua esposa. Concentre-se naquilo que Deus tem para você, qual é o seu papel. Se você é marido, ame e sacrifique-se. Haja desse modo, mesmo quando ficar desapontado, ou seja, mesmo que a sua esposa te desaponte, ame a sua esposa. Tome essa decisão no teu coração de amar a sua esposa. Ela vai falhar sim, ela não é perfeita. Mas ame-a. Dedique-se a ela. Se você é esposa, dance os passos da submissão e do respeito com beleza e dedicação, tanto quanto puder fazê-lo. Esposa, se dedique a essa submissão. Ajude, auxilie o seu marido. Não deixe ele só. Você pode ser aquela agente transformadora na vida do seu marido, na vida dos seus filhos. Marido, você pode ser esse agente também na vida dos seus filhos.
Você que é filho, adolescente, também. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Se você é filho ou filha, honre a seus pais. Olha quão importante é essa palavra. A palavra de Deus nos fala que o primeiro mandamento com promessa é: honre a teu pai e a tua mãe para que seus dias se estendam, que você ganhe mais dias aqui nessa terra. E seja obediente até onde a obediência a eles não constitui desobediência a Cristo. Ou seja, seja obediente aos seus pais. Mas se eles pedirem para fazer algo que é contra princípios da palavra de Deus, do caráter de Deus, não faça. Não faça, porque você vai estar desobedecendo o maior, a essência maior que é Cristo. Honre a seu pai e a sua mãe, sim. Tá? Eu sei que você pode me dizer assim: ah, Ademar, pastor Ademar, honrar pai e mãe é fácil para vocês falar, mas se você tivesse um pai ou uma mãe como eu tenho, eu queria ver se você ia honrá-los. Meu pai chega todo dia em casa, muitas vezes embriagado, ofende a minha mãe, bate na minha mãe, fala palavras de baixo calão para minha mãe. De forma alguma eu vou honrar o meu pai um dia. Meu querido, lembre-se, você é um agente transformador dentro da tua casa. Ah, honrar minha mãe? Ah, que honrar minha mãe, pastor Ademar, de forma alguma. Minha mãe me espanca, minha mãe me dá surra, minha mãe me bate. Querido, ame a sua mãe. Honre a vida da sua mãe. Não deixe de honrar os seus pais. Honre-os também, porque agora você pertence a Cristo. E essa é a vontade de Deus. Quão importante é honrar pai e mãe, mesmo que eles falem. Honre seu pai e sua mãe. Não deixe de honrá-los. Por mais que eles não estão desempenhando o papel como o casamento, a família como projeto de Deus. Honre-os e ore por eles. Seja um agente transformador dentro da sua casa. Não deixe isso para depois, comece já. Poderia relacionar para vocês aqui, descrever vários papéis para um pai, para uma mãe, para um filho, e assim por diante, para um cônjuge, para o marido, para a esposa, de acordo com o padrão bíblico. Mas eu acredito que vocês estão entendendo aí onde nós estamos querendo chegar, onde eu quero transmitir para vocês. Ainda que fosse o nosso dever seguir os passos, dançar, segundo o coreógrafo, que é a palavra de Deus. Lembre-se de que sempre depois de um sofrimento, esse exercício pode te trazer tamanha alegria. Muitas vezes nós fizemos, se atentamos só no sofrimento. Não, se nós estamos com Cristo, nós nos alegramos e passamos pelos problemas. Esse exercício produz um efeito poderoso, poderosíssimo no nosso interior, na nossa vida. E isso nós podemos conseguir caminhando com Cristo, pedindo para Ele, me ajude a passar por todas essas dificuldades. Deus, que eu possa ser esse agente transformador dentro da minha casa, que eu possa seguir o script da tua palavra, Deus, e amar a minha esposa, e a esposa seguir o script da palavra e ser submissa ao marido. Isso é tremendo. E quando isso acontece no âmbito familiar, nós não podemos ficar com inveja, com ciúmes uns dos outros. Nós temos que nos alegrar quando o processo de Deus começa a se realizar na vida de cada um da família. Nós precisamos nos alegrar juntos.
Eu gostaria de usar um exemplo para vocês disso, usando o revezamento 4% de uma natação, de uma Olimpíada, onde todos buscam o ouro. Quando o primeiro pula na piscina e ele começa a fazer o trabalho dele de nadar o mais rápido possível, todos os outros que estão aguardando a sua vez estão ali vibrando, torcendo. E quando esse bate a mão, o segundo pula, e eles começam a vibrar pelo segundo, e assim sucessivamente. Essa tem que ser a nossa alegria, a nossa vibração. Quando um membro da família passa pela transformação, nós precisamos nos alegrar junto com ele. Nós não podemos olhar com um olhar triste, e sim com alegria. Porque quando nós olhamos com esse olhar, toda aquela amargura, todo aquele sentimento de inveja, de ciúmes, ele começa a ser dissipado da nossa vida. E nós podemos caminhar alegre, vendo as transformações na vida daqueles que estão próximos de nós. 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, ele nos fala que a mulher que é submissa ao seu marido, que ela seja com inteligência. Olha que tremendo é isso, para que se o marido não tenha sido alcançado por Cristo, através da vida dela, do testemunho dela de submissão, esse marido vai ser alcançado, no nome de Jesus, para que assim essa família possa ser transformada. Isso é tão importante, meus irmãos queridos, que nós possamos lutar junto para isso. Como é gostoso ser agente transformador. Como é bom ver aquele que escreveu o script trabalhando na vida, nas famílias. Eu posso dizer isso porque eu tenho caminhado com algumas pessoas, com algumas famílias. E quando nós começamos esse relacionamento, eu pude ver as transformações na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos. Como é bom, como é gratificante poder olhar e ver aquilo que você ora, Deus respondendo a oração, e como nós vimos lá no princípio que eu falei para você na retrospectiva, será que nós podemos ser esses agentes transformadores? Qual é o nosso papel de cristão? Nós podemos trabalhar, ajudar essas famílias que estão passando por dificuldades? É o nosso dever. Nós devemos fazer isso com prazer, com alegria em nosso coração. Esse é o projeto, é o plano de Deus para a família. E isso é importante que nós possamos desempenhar esse papel. O alvo prioritário de Deus não é tornar sua família agradável para que você conviva com ela. Talvez ele até queira lhe ensinar lições sobre como tornar as coisas mais fáceis para os outros. Ou talvez os planos dele incluam coisas com as quais você jamais sonhou. Queridos, isso eu posso falar para vocês da minha própria vida pessoal. Estar aqui hoje, ministrando essa palavra junto de vocês, não tem explicação. Somente Deus pode fazer isso. Nunca eu sonhei em estar aqui. Nunca eu sonhei em estar em lugares onde Deus tem levado para ser esse agente transformador, para ajudar famílias. Quão bom é ver a obra de Deus. Quão bom é agradável ver as famílias sendo transformadas. Nós podemos dizer que Jacó é um exemplo clássico de um pai frustrado e magoado. Quando nós lemos a história de José, ele contribuiu para que, dentro da sua casa, dentro da sua família,
houvesse sentimentos de inveja, onde Jacó, ele defendia, ele gostava de José, e ele demonstrava isso de uma forma que os outros irmãos não se alegravam. Isso despertou no corações desses homens um sentimento de inveja. E quão importante é, meu querido, se você tiver a oportunidade, leia a palavra de Deus, leia a história de Jacó, a história de José. São uma história linda. A história de José ela é apaixonante quando nós lemos essa palavra. Ela nos motiva, ela nos incentiva a não desistir dessa caminhada. Em tudo isso, nós vemos que José, na sua trajetória com os seus irmãos, ele foi desprezado, ele foi jogado numa cisterna. E o irmão mais velho falou, não, vamos deixar ele aqui para que os animais devorem. Vamos tirá-lo e vamos vender aqueles mercadores que estão passando para que o nosso irmão continue vivo. E José foi vendido e foi levado para o Egito. E logo em seguida, passado um tempo, eles viram que Benjamim se tornou o segundo filho preferido de José. E diante de toda uma circunstâncias que houve na história, eles precisaram descer até o Egito, e chegando lá, José pediu para que eles trouxessem Benjamim até ele. E os irmãos não tinham conhecido que era José. José tinha se tornado governador daquela terra. E levaram Benjamim. Quão frustrante foi para Jacó ter perdido José. E logo em seguida os irmãos voltaram e Benjamim ficou junto com José, sem que eles soubessem. E eles falaram, e José falou para os seus irmãos, volte para o seu pai, e Benjamim vai ficar comigo. Quando eles levaram essa notícia para Jacó, quão frustrante ficou esse pai. Quão triste e angustiado ficou ele. Perdido um filho, porque os irmãos mentiram que animais tinham comido José no princípio. Mentiram para Jacó, e Jacó ficou tão triste. Agora Benjamim ficou preso no Egito. E Deus é tão maravilhoso. Deus ele é perfeito em todos os seus propósitos e planos. Jacó nunca teria imaginado em seus sonhos mais loucos que José, que tinha se tornado governador no Egito, salvaria as nações, porque houve uma grande fome naquele tempo. E a partir da inveja e do ódio, ódio assassino e da cobiça dos irmãos, Deus teceu um plano mestre em favor de milhares de pessoas através da vida de José. E nisso tudo, a harmonia da própria família de Jacó foi misteriosamente reconstituída. Olha que coisa mais maravilhosa, meus queridos. Jacó tinha dado como José tinha morrido por mentira dos irmãos. E José manda buscar toda a sua família e trazer até o Egito para viver ali com ele, para que ali eles saciassem a fome que estava havendo naquele tempo. E quando eles se encontram ali, a alegria de uma família se encontrar, dos irmãos pedirem perdão para José, de José liberar o perdão para toda a sua família, estarem juntos ali abraçados. Deus é maravilhoso. Meu querido, por mais que a sua família esteja passando por problemas, dificuldades, creia que Deus está traçando um plano muito mais profundo do que você pode imaginar para a sua família. Creia nisso. Busque em Deus. Não deixe se abalar pelas dificuldades que vocês possam estar enfrentando. Não posso lhe prometer que as tragédias de sua família acabarão por salvar uma civilização, como aconteceu com José. Mas sei que Deus tem planos muito mais abrangentes do que a unidade familiar. Sei também que Ele faz brotar o bem do mal e se preocupa com as frustrações e mágoas de seus filhos. Portanto, não se apegue rigidamente a qualquer plano humano para o futuro de sua família. Deixe o futuro
com Deus e confie nele. Meus queridos, pegue essa palavra, confia em Deus e guarda isso no teu coração. Lembre-se, há um script para seguir. E há uma dança, um musical para dançarmos. Deus está conosco. Deus é o Deus da família. Deus criou a família. E Ele quer ver o bem da sua família. Ele quer ver o bem da minha família. Não sei qual dificuldade vocês possam estar enfrentando no seu relacionamento. Mas se você precisa de ajuda, busque Deus. E se você quiser buscar ajuda, e quiser que nós sejamos esse agente para te ajudar, você pode mandar mensagem. Envie mensagem no Facebook, ou se você falar, não, mas eu não quero me expor, você pode procurar os nossos nomes na rede social, Ademar Juliano Guerra. Pode me chamar. Meu querido, será um prazer caminhar ao lado da sua família. Será um prazer ver as obras que Deus tem para realizar na sua família. Mas não deixe se desanimar, lute pela sua família. Marido, ame sua esposa. Esposa, submeta-se ao seu marido em amor. Não por ordem humana, mas por amor à palavra de Deus. E até que nós cheguemos lá, você tem uma coreografia para aprender e uma música para dançar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus transforme o seu lar. Que Deus transforme a sua família. Eu quero orar para estarmos encerrando essa live. Senhor, meu Deus e meu Pai, quão bom e quão é agradável estar na Tua presença, ministrando a Tua palavra, falando, Deus, do plano, do projeto que o Senhor tem para a família. E que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, venha trabalhar no nosso coração, na nossa mente. Que o Espírito Santo desconstrua tudo aquilo que um dia foi construído errado, ó Deus. E que Ele possa construir tudo o que é certo. Que nós possamos dar liberdade para que isso aconteça, ó Deus, na nossa família, no nosso lar. E que nós possamos ser esse agente, ó Deus, esse agente transformador. Que possamos levar as boas novas àqueles que precisam, ó Deus. Que nós possamos, Pai, caminhar como família, com o plano e o propósito que o Senhor tem. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero abençoar cada irmão, cada família que esteve conosco nesta noite. Que a paz do Senhor e a alegria do Espírito possam entrar nesses lares e transformar, Pai. Para a glória do Teu nome, eu te peço. Amém. Meus irmãos, que vocês tenham um final de semana abençoado, que Deus faça-se presente cada dia no relacionamento chamado família. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite. Gostaria de convidar vocês, domingo às 19 horas, estaremos juntos novamente, transmitindo uma live. Gostaria de convidar vocês para que vocês estivessem participando conosco. Às terças-feiras, temos as nossas reuniões de orações, onde no momento nós não estamos podendo nos encontrar pessoalmente, então nós colocamos como desafio para cada família se reunir às 20 horas, estar tendo um tempo de adoração, louvor, gratidão a Deus, oração a Deus, levando a Deus todas as angústias, para que Deus possa operar milagres no nosso meio. E às quintas-feiras estamos sempre juntos aqui, transmitindo a nossa live. E às sextas-feiras também temos o clube da Luluzinha. Você que é mulher e quer participar junto com as mulheres, você pode estar colocando aí, olha, eu gostaria de participar, nós vamos estar entrando em contato com vocês, vamos estar falando com vocês, para que vocês possam participar.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e até mais. Obrigado.